Vejam, irmãos do canal Católicos de Maria, vejam o que aconteceu. O cardeal chinês Joseph Zheng Zhenqiun criticou algumas das respostas do Papa Francisco a 5 dúbia que ele e outros 4 cardeais enviaram antes do sínodo da sinodalidade. Ele disse, entre outras críticas, que a orientação do Papa sobre a bênção de uniões de pessoas do mesmo sexo é pastoralmente insustentável. Em declaração publicada no dia 12 em seu site, o bispo emérito de Hong Kong, que assinou as dúbias enviadas ao Papa em 11 de julho, disse que as respostas de Francisco, tornadas públicas pela Santa Sé em 2 de outubro, não foram respostas precisas e não resolveram as dúvidas, o que levou a emitir uma declaração de sua autoria, para que os fiéis entendessem por que nós 5 não as consideramos adequadas como respostas. No parágrafo G da resposta do Papa ao segundo dúbio, que perguntava se as bênçãos para uniões entre pessoas do mesmo sexo poderiam ser permitidas sem deixar de respeitar a doutrina revelada, Francisco disse que o direito canônico não deve e não pode abranger tudo, e que o discernimento prático seria necessário em uma situação particular. Tal resposta, disse o cardeal Zen em sua declaração, era pastoralmente insustentável. Como pode a Igreja, num assunto tão importante, deixar o povo sem uma regra clara e confiar no discernimento individual? Não será assim que se irrompe um caos de causística muito perigoso para as almas? Acrescentou ele. O cardeal também questionou outras partes da resposta sobre as bênçãos a uniões entre pessoas do mesmo sexo, dizendo que os cardeais ficaram surpresos com o Papa, citando a sua exortação apostólica pós-sinodal, Amoris Laetitia, que significa a alegria do amor, para afirmar que a união entre pessoas do mesmo sexo é semelhante ao casamento entre um homem e uma mulher, apenas de forma parcial e analógica. Igualmente difícil, disse o cardeal Zen, é onde esse parágrafo permite certas formas de bênção das uniões homossexuais, ao que perguntou. Essa união não implica a atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo, o que é claramente pecaminoso, assim como qualquer atividade sexual fora do casamento legítimo é pecaminosa? Ele criticou outros aspectos da resposta do Papa a este dúbio, como elevar a importância da ternura para com os homossexuais em uma união do mesmo sexo, ao mesmo tempo que relegava a verdade objetiva a ser apenas uma expressão de caridade para com eles. De fato, estamos convencidos de que, com compreensão e ternura, devemos apresentar-lhes também a verdade objetiva de que a atividade homossexual é um pecado, que é contrária ao plano de amor de Deus. Observou o cardeal Zen. Devemos também encorajá-los a uma metanoia na Igreja e a confiar na ajuda de Deus para carregar sua cruz no caminho da felicidade eterna. A resposta do Papa a esta dúbia foi lida pelos meios de comunicação de todo o mundo como um indicador da sua abertura para aceitar bênçãos a uniões do mesmo sexo. O cardeal Zen se uniu aos cardeais Walter Brandmüller, Raymond Burke, Juan Sandoval e Robert Sara no envio das dúbias, como meio de obter clareza sobre tópicos relacionados com o desenvolvimento doutrinário, a bênção das uniões entre pessoas do mesmo sexo, a autoridade do sínodo da sinodalidade, a ordenação e a absolvição sacramental. Todos os 5 cardeais consideraram as respostas do Papa pouco claras e imprecisas, e por isso emitiram dúbias reformuladas em 21 de agosto com o objetivo de obter respostas claras de sim e não. O Papa ainda não respondeu a essas perguntas. O cardeal disse que, devido à pressão do tempo, não consultou os outros 4 cardeais sobre a sua resposta no dia 12, acrescentando que era, portanto, o único pessoalmente responsável por esta iniciativa. O cardeal Zen começou a sua declaração sublinhando que não era presunçoso questionar a resposta do Papa, acrescentando que nenhum católico maduro acredita que contradizer o Papa o torna um herege cismático.
Uma acusação, disse ele, que veio do cardeal Vítor Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. E disse que, em qualquer caso, concordava com o Papa em muito do que ele diz e descreveu o Papa Francisco maravilhosamente humilde ao reconhecer os seus próprios erros e os dos líderes da Igreja do passado. Quanto ao primeiro dúbio, se a revelação divina deve ser reinterpretada conforme os tempos, disse concordar com a maior parte da resposta do Papa. O Papa respondeu que a revelação divina é imutável e sempre vinculante, mas também amadurece com alguns aspectos, tornando-se mais explícitos. Isto era aceitável, disse o cardeal Zen, mas não ao ponto de negar o que foi afirmado anteriormente pelo magistério, e chamou a atenção para os escritos de São João Newman sobre o desenvolvimento da doutrina. O cardeal Zen questionou o exemplo do Papa sobre como o ensinamento da Igreja sobre a escravidão havia mudado. A sua afirmação de que a Igreja deve discernir constantemente o que é essencial ou secundário para a salvação, e o que ele diz na sua resposta sobre colocar as verdades dentro do ensino da Igreja como um todo. São Paulo disse ao cardeal Zen: pois em uma causa própria a instituição da escravatura. A salvação deve ser tomada como um todo, com uma hierarquia de valores, mas num todo harmonioso, e não colocada um contra o outro. E a Igreja tem o dever de defender os simples fiéis dos riscos que podem ameaçar a pureza da fé. Quanto à resposta do Papa ao terceiro dúbio, se a sinodalidade é uma dimensão constitutiva da Igreja, o cardeal Zen disse que a dúbium foi escrito porque o sínodo parece querer resolver questões como um concílio ecumênico, o que seria errado. Ele disse que os cardeais concordam com o princípio da sinodalidade, simplesmente como falar e caminhar juntos, mas discordou da resposta do Papa que sugere que a hierarquia deve ser apenas ouvir, mas escutar, ou seja, obedecer à voz do povo, algo que aponta para derrubar a constituição hierárquica da Igreja fundada pelos apóstolos. Voltando-se para a resposta do Papa ao quarto dúbio, que questionava se a teologia da Igreja mudou para permitir a ordenação de mulheres como sacerdotes, o cardeal Zen discordou da resposta aparentemente contraditória do Papa. Por um lado, observou que o Papa reconhece a ordenação de homens é uma declaração definitiva, clara e autorizada que deve ser respeitada por todos, mas também diz que pode ser objeto de estudo, como no caso da validade das ordenações na comunhão anglicana. O cardeal Zen perguntou: então, apesar da declaração definitiva, ainda será possível discutir ad infinitum? Ele acrescentou, entre outras coisas, a comparação usada aqui não é adequada, porque a validade das ordenações na comunidade anglicana é um problema histórico, enquanto o nosso caso é de natureza teológica. Por último, sobre o quinto dúbio, que questionava se o perdão é um direito humano, dada que o Papa insiste no dever de absolver todos e sempre, para que o arrependimento não seja uma condição necessária para a absolvição sacramental. O Papa respondeu que o arrependimento é necessário para a absolvição, mas sublinhou que o confessionário não é uma alfândega. O Papa também disse que confessar pecados pode ser uma tortura cruel para algumas pessoas com autoestima muito ferida, e, portanto, apenas aproximar-se da confissão pode ser uma expressão simbólica de arrependimento e de busca da ajuda divina. Precisamente porque somos administradores e não mestres dos sacramentos, devemos seguir as regras, garantir o arrependimento e a resolução. Por que razão, ao fazermos isto, deveríamos transformar a confissão numa instância aduaneira? Disse o cardeal Zen. Sobre o segundo ponto, o cardeal Zen disse que um confessor não deve humilhar o penitente, e o penitente deve expressar a sua intenção de não voltar a pecar. Mas é importante fazer as pessoas compreenderem que o pecado nos distancia de Deus e da nossa felicidade, não apenas da felicidade eterna, mas também da felicidade aqui e agora, disse o cardeal. Também nós estamos convencidos de que devemos aprender a tornarmos verdadeiramente mensageiros da infinita misericórdia de Deus, que é capaz de tornar santos até nós, pecadores. Outro dos 5 signatários, o cardeal Sandoval, arcebispo emérito de Guadalajara,
no México, também falou recentemente publicamente sobre os Dúbia. Ele disse à ACI, imprensa agência em espanhol do grupo ACI, no dia 6 de outubro que os cardeais emitiram as dúbias porque queriam colaborar na preservação da verdade e para que aqueles que foram ao sínodo com boa vontade tenham uma orientação simples. Nós, os cardeais das dúbias, pensamos. Temos a obrigação, como cardeais colaboradores do Papa, conselheiros do Papa, de aconselhar neste caso, disse ele. O cardeal Sandoval disse que as respostas do Papa às dúbias foram um pouco evasivas, um pouco vagas, por isso foram reformuladas de uma forma mais clara, mais contundente, para que ele pudesse responder sim ou não, e ele não respondeu. Então concordamos em publicá-las. As dúbias foram apresentadas pelo bem da verdade e pelo bem da Igreja, sem negar que ele é o Papa, que tem autoridade na Igreja. Terminou dizendo ele. O que você acha? Escreva aqui abaixo nos comentários e partilhe com outros irmãos.